Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo de número 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, que mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, mais uma vez, Senhor, a palavra foi lançada e nós carecemos do visitar do Senhor em nossos corações. Nós carecemos, Senhor, do Teu Espírito conduzindo a nossa mente, o nosso coração nessa noite, porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Por isso, Pai, diante da Tua palavra nesta noite, expõe o nosso coração, para que haja, Senhor, um pleno arrependimento em nossas vidas, para que nós, Senhor, naquilo que estamos fazendo inadequado diante do Senhor, possa haver um arrependimento e então as nossas vidas ser conformadas com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nos ajuda nessa noite, Senhor, como nós precisamos da visitação do Teu Espírito, Senhor, para nos convencer, para nos conduzir à pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nos ajuda, Senhor, visita cada um. O Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que somos pó e necessitamos do socorro nesse momento, Pai, que a Tua palavra já foi lançada. Agora usa para conduzir cada um de nós para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, como nós precisamos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que realmente o Espírito Santo ganhe as nossas vidas. Que realmente o Espírito Santo convença cada um de nós na sua palavra, para que realmente haja arrependimento e haja um voltar aos pés do Senhor. Porque, irmãos, o nosso viver não é viver nesse mundo do jeito que nós queremos, mas o nosso viver é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Porque ali nós vamos poder receber toda a instrução, todo o andar que nós precisamos ter, nós vamos receber do Senhor. Assim como Maria estava aos pés do Senhor, né? Que muitas vezes nós queremos servir ao Senhor, fazendo obras e mais obras, mas nós muitas vezes não temos parado aos pés do Senhor. E aí o que vai acontecer conosco? Nós vamos estar tipo Marta, porque Marta, ela estava servindo, fazendo algo legítimo, mas o que estava acontecendo naquele momento ali? Ela estava servindo as vidas que estavam ali, o próprio Senhor, mas sem ouvir o Senhor. Por isso, irmãos, que a nossa vida cristã nesses dias, precisa ser uma vida aos pés do Senhor, porque ali nós receberemos toda a instrução do Senhor, nós receberemos toda a graça do Senhor e nós receberemos todo o amor do Senhor,
mesmo nós servindo os irmãos, se nós não recebermos uma palavra de afronta dos nossos irmãos, mas se nós estivermos aos pés do Senhor, nós vamos poder olhar para aquela vida com misericórdia, como o Senhor olha. Então, irmãos, há uma necessidade de nós retornarmos aos pés do Senhor, sabe? E que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa noite, sondar o nosso coração, para que realmente nós possamos ver onde nós estamos diante do Senhor. E precisamos ter plena convicção de que nós estamos aos pés dele. Nada além disso, irmãos, né? Então esse texto ele começa dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, né? Outro texto lá de João, capítulo 3, verso 15, 16, vai dizer assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós podemos ver esse Deus que usou de misericórdia. Ele nos regenerou na obra que o seu Filho realizou lá na cruz, né? Aquela obra perfeita, irmãos, que todos nós, se o Senhor não tivesse ido para aquela cruz, se o Senhor não tivesse amado a vontade de Deus e feito a vontade de Deus, quando ele estava lá no Getsemane, chegou a suar suor de sangue, angustiado, né? Se ele não tivesse ido para aquela cruz, nós estaríamos perdidos. Mesmo aqueles fariseus, na hora da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, eles disseram assim: desça da cruz, se você descer dessa cruz, nós vamos crer em você, né? E todo o desejo do Senhor era que os judeus crescem nele, mas ali havia uma oportunidade daqueles judeus crerem nele se ele tivesse descido. Mas se ele tivesse descido da cruz, e ele tinha poder para isso, nós estaríamos perdidos eternamente. Graças ao Senhor, porque na misericórdia de Deus, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Porque lá em Efésios diz: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que precioso isso, irmãos. E aí ele segue dizendo: e ele nos deu vida, né, quando nós estávamos mortos, para um propósito, né, para uma herança incorruptível. Irmãos, uma herança, imagine, nós somos a herança de Deus, nós éramos pecadores, nós estávamos perdidos, mas agora em Cristo Jesus nós fomos regenerados, nós temos a semente da vida dentro de nós, que é o Espírito Santo que está conduzindo cada um de nós, para quê? Para entregar a nós naquele grande dia. Porque lá em Efésios vai dizer assim: a quem, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. E esse selado Espírito em nós, irmãos, vai culminar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o Espírito Santo entregará a sua noiva ao Cordeiro. Por isso que a gente tem cantado lá em Apocalipse, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem, né? Agora, irmãos, nós estamos prontos para falar vem, o Espírito Santo está trabalhando em nós, e como nós precisamos que o Espírito Santo realmente ganhe cada um de nós, para que esse grande dia nós sejamos entregues para a glória do Senhor, né? O verso 5 vai dizer assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, irmão, nós precisamos compreender que nós somos guardados por Deus, né? Nós somos guardados por Deus. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, irmãos, enquanto nós estivermos na carne, nós somos guardados por Deus, porque Cristo é a nossa vida. Então nós precisamos ter plena certeza. Por isso que no verso 7, vai dizer assim, no verso 6, aliás,
Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E as provações que nós vamos passar nesse mundo, enquanto nós estamos na carne, irmão, nós precisamos saber, se nós estivermos aos pés do Senhor, nós vamos ter plena convicção de que o Deus está nos guardando em Cristo Jesus. Não tem jeito para nós, irmãos. Não tem como nós querer se misturar com esse mundo mais, porque Deus já nos tomou para Ele. Agora precisamos, dentro dessas tribulações que nós estamos passando, dentro dessas dificuldades que nós estamos passando, nós precisamos ter plena convicção de que Deus está nos guardando, nos conduzindo. E aonde nós estiver, Ele está passando juntamente conosco. Por isso que lá em Isaías, 43, ele vai assim: quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu estou te conduzindo. Sabe? Então, que precioso isso, irmão. Mas quando chega no verso 7, ele fala assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, na regeneração, quando nós fomos regenerados, nós ganhamos um espírito novo. E ao ganhar esse espírito novo, irmãos, então, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E agora o Senhor está lutando junto conosco para ganhar a nossa alma. E o nosso corpo será ganho lá no final. Mas o mais importante é que nós fomos regenerados, espírito novo. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E agora o Senhor está nos conduzindo entre muitas dificuldades, entre muitas tribulações. Para quê, irmãos? Para ganhar a nossa alma. Porque na alma são três funções da nossa alma. E a função da alma é mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. O Senhor quer ganhar a nossa mente, para que a nossa mente seja totalmente dele, para que a nossa mente se torne desejável, nós possamos desejar todo o tempo ao Senhor, que a nossa vontade seja para o Senhor e as nossas emoções para o Senhor. Então, irmãos, vai ter a vida toda. Enquanto nós estivermos nesse mundo, o Senhor está ganhando a nossa alma. E como que Ele está ganhando, irmãos? Através das dificuldades, através das tribulações, porque é quando há tribulação é que nós nos socorremos no Senhor. Porque quando parece-me, e o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe como que é o nosso coração, porque Ele viveu, Ele viveu na carne humana, Ele sabe como que é, sabe? Então Ele pode nos socorrer, mas quando Ele nos deixa muito tranquilo, Ele sabe que a nossa aparente tranquilidade, nós cruzamos os braços. Muitas vezes nós saímos de estar aos pés do Senhor, porque está tudo tranquilo. Então o Senhor, não conhecendo nós, Ele vai deixar nós sempre com algumas dificuldades, para que nossa posição seja aos pés dEle, glorificando e recebendo toda a instrução, para que a nossa vida seja uma vida pautada nele, né? Por isso, irmãos, olhando esse texto, eu quero chamar a atenção para nós examinarmos as nossas vidas e ver o que está acontecendo conosco, naquela palavra do semeador. Sabe, ali nós vamos ver 4 tipos de solo, e aí nós vamos poder sondar, porque a palavra de Deus, como foi dito aqui, ela é viva e ela é eficaz. E ela é a única que pode expor o nosso coração. Então, meu desejo é que realmente o Senhor trabalhe em nós, mova os nossos corações, para que então haja, irmãos, um arrependimento, e nós possamos sondar onde nós estamos, né? Estamos aos pés,
Estamos totalmente entregues ao Senhor, ou muitas vezes nós estamos queremos tomar conta da nossa vida, achando que nós podemos conduzir a nossa vida. Irmãos, muito cuidado, porque nós não temos condições de conduzir a nossa vida. Ou é Cristo que está conduzindo a nossa vida, ou é o inimigo, o diabo que está conduzindo a nossa vida, né? Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos na carne. E se nós estamos na carne, nós não podemos agradar a Deus, né? Então que o Senhor possa sondar a cada um de nós. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedras e, tendo crescido, secou-se por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes as cresceram com ela e sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos, ouça. Amém? Então aqui, irmãos, o Senhor quando Ele vai explicar essa parábola, é que chama a nossa atenção, irmãos, né? Porque a sequência do verso aí, do verso 9, ele começa a explicar dizendo assim: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. O semeador é a palavra, a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe a palavra, arrebata-lhe do coração a palavra, para que suceda que crescendo sejam salvos. A que caiu sobre pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, cresce apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém? Irmãos, aqui então nós podemos andar um pouco pela palavra, para nós poder sondar o nosso coração e ver o que está acontecendo conosco. Fomos regenerados pela palavra de Deus, pela obra de Cristo. Somos novas criaturas, nascemos de novo. Agora, como nós estamos vivendo, né? E esse primeiro solo, irmão, fala de uma terra seca. À beira do caminho, ali é onde a terra é mais dura. Essa palavra não penetra neste solo. Então o que acontece, irmãos? Vem o diabo e arrebata-lhe a palavra que foi semeada no coração. Sabe, irmão, nós precisamos ter muito cuidado com esse tempo em que nós vivemos. Porque, irmãos, o que está acontecendo aqui? A palavra, como aqui no verso 12, a que caiu à beira do caminho são os que, ao ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Sabe, então, ouviram a palavra. E a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos compreender que ela é viva e ela é eficaz. A palavra é eficaz. Agora, o que está acontecendo com essa
com essa situação aqui. Ouviu a palavra e não guardou no coração. Ouviu a palavra e não reteu, não guardou, não firmou no coração. E nós temos um inimigo que ele está sempre à nossa volta, ao nosso derredor. Ele está sempre procurando alguém para devorar. Sabe? Então nós precisamos compreender essas verdades da palavra do Senhor e guardar no coração, porque senão o maligno vem e arrebata essa palavra para que ela não possa frutificar. Sabe? E olhando para esse texto, nós precisamos andar um pouco, e o primeiro texto que eu quero chamar sobre esse primeiro solo, né? Solo na beira do caminho, onde o diabo vem e arrebata a palavra do coração. Vamos lá para Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo de número 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Amém? Então olha só, irmãos, a palavra foi semeada, sabe? E penso que todos nós temos ouvido a palavra do Senhor, sabe? Mas a palavra muitas vezes nós não temos acompanhado a palavra de Deus pela fé, porque nós ouvimos, né? Então, se nós não reter essa palavra, se nós não guardar a palavra no nosso coração, o que vai acontecer? O maligno virá. E o maligno arrebatará a palavra que está ali no nosso coração. Para quê? Para que nós não venhamos a frutificar para a glória do Senhor. Então esse primeiro solo, irmão, nós precisamos compreender que é um solo onde o nosso coração é duro. E nós precisamos compreender, lá pelo livro de Isaías, a profecia, lá em Ezequiel, diz que Ele nos deu um espírito novo, tirou de nós um coração de pedra e colocou um coração de carne, um coração moldável. Nós precisamos compreender, irmãos, que o nosso coração foi mudado. Muitas vezes nós vivemos essa vida aqui nesse mundo ainda com um coração de pedra. Um coração que parece que a palavra ela não penetra. E aí nós podemos ver, há falha em Deus? Não. A falha é em nós. Porque nós não temos nos curvado diante do Senhor, nós não temos nos arrependido adequadamente diante do Senhor. Então, para que essa palavra, então, ela possa penetrar no nosso coração e nós compreender que nosso coração foi trocado. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Temos condições de deixar o Espírito trabalhar em nós, para a glória do Senhor, né? Mas o texto segue, irmãos, no verso 11. Nos fala assim, nesse capítulo 4, verso 11, dizendo assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém? Então, há um esforço aqui, irmãos. Para nós conseguir viver a vida aos pés do Senhor, há uma dependência, nós precisamos desejar e precisamos buscar de todo o nosso coração. Para que então, porque aqui está falando do povo de Israel, que saiu do Egito, né, que recebeu toda a graça do Senhor, de passar pelo Mar Vermelho, de andar naquele deserto, a nuvem conduzindo eles, de dia como fazendo sombra para eles, à noite como tocha de fogo, conduzindo aquele povo pelo deserto, mas muitos não chegaram a Canaã, por quê? Por causa da desobediência. Agora nós, irmãos, nós fomos regenerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptibilidade. Cristo Jesus nos regenerou para uma viva esperança com Ele, né? Então que o Senhor realmente tome o nosso coração e nos esforcemos para entrar naquele descanso. Aonde que é o nosso descanso, irmãos? Aos pés do Senhor. Aqui é o melhor lugar para um cristão
viver nesse mundo aos pés do Senhor, porque ali ele vai ter toda a proteção, ali ele vai ter toda a graça, sabe? Aqui mesmo em Hebreus, nos diz assim no capítulo 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E ali, irmãos, é a nossa permanência diante do trono da graça, aos pés do Senhor. Ali nós vamos receber toda a graça e toda a misericórdia do Senhor, né? Mas o texto segue dizendo assim no verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma de espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, sabe? Então a palavra é essa, irmãos, que pode expor o nosso coração, que pode trazer à tona que muitas vezes nem nós conhecemos o nosso coração, mas a palavra vai expor nós. Nós precisamos de nos dobrar para a palavra, né? Olha o verso 3: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Esse Senhor conhece nós, esse Senhor sabe. Então nós precisamos se dobrar diante desse Senhor e dizer: Senhor, sonda-me, entra no meu coração, Senhor, porque muitas vezes Ele está batendo no nosso coração, de muitas maneiras, e nós estamos com o nosso coração endurecido, irmãos. Então, porque se nós continuarmos com o nosso coração endurecido, irmãos, o que vai acontecer? O Senhor não vai poder entrar, porque Ele não vai arrombar o nosso coração. Vai ser um campo fértil para o diabo chegar lá e tirar a palavra que foi semeada. E ali, como nós vimos o texto, a palavra já está no coração. A palavra não está na mente, ela já está no coração. E ela pode ser retirada do coração. Por quê? Porque o nosso inimigo, quando nós fomos regenerados, o nosso inimigo não pode mais nos afrontar, mas ele anda ao nosso derredor. Ele lança suas setas na nossa mente, e quando ele ganha a mente, ele ganha o coração. E o Senhor quer ganhar a nossa mente, para que então nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, para a glória dEle. Então, irmãos, esse primeiro solo, essa beira do caminho, esse coração endurecido, ele precisa receber a palavra, e essa palavra precisa penetrar. Então nós precisamos ir ao Senhor: Senhor, limpa o meu coração, tira essa dureza do meu coração, para que eu possa então ter toda a provisão e receber graça sobre graça, misericórdia, né, diante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo conosco, né? Então, que preciosidade isso, irmão. Vamos a mais um texto para frente aí de 1 Pedro, falando também desse primeiro solo aí, do solo na beira do caminho. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 em diante. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Então, irmãos, humilhai-vos, né? Como eu falei, a nossa posição é diante do trono da graça, aos pés do nosso Senhor Jesus. É ali que é onde nós vamos receber toda a graça e toda a misericórdia dEle, nos humilhando, sabendo que quando nós estamos aos pés dEle, em nós não há nada que nós possamos fazer. Nós dependemos tudo desse Senhor, pelo qual nós estamos de joelho, humilde, sabendo que não há força em nós,
então nós podemos receber toda a graça. Por quê? E podemos ir nessa posição, aos pés do Senhor, nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Irmãos, e como esse mundo é ansioso, como nós, seres humanos, somos ansiosos, sabe? A ansiedade, nesses últimos tempos, está levando muitos irmãos à morte. Muitos irmãos a tirar a própria vida, né? Por causa da ansiedade que vai vir. E o Senhor, como Ele diz lá em Mateus, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vai haver de comer, quanto ao que haver de vestir, né? Então Ele diz, eles conhecem a nossa Escritura, Ele sabe que nós somos ansiosos, mas Ele diz, não andem. E aqui Ele diz, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não é um pouco, só é toda a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade, para que então Ele possa nos socorrer em tempo oportuno, né? E aí, por que Ele fala assim, para nós lançar toda a nossa ansiedade? Porque e aí Ele diz, vocês devem ser vigilantes, porque vocês têm um inimigo, o diabo, o vosso inimigo, ele anda ao derredor, né? Procurando como um leão alguém para devorar, né? Ele anda ao nosso derredor, lançando as suas setas na nossa mente. Então ele não pode mais nos achegar a nós, mas ele anda ao nosso derredor, porque quem está ao nosso redor é os anjos do Senhor. O diabo está ao nosso derredor, então ele consegue lançar aquelas setas, porque lá em Colossenses, capítulo 3, no verso 3, vai dizer que porque morrestes e a vossa vida está escondido em Cristo e em Deus. Então a nossa vida está escondida em Cristo e Cristo está em Deus. O diabo não chega lá, mas o diabo com as suas setas na nossa mente, ele pode nos tirar dessa posição. E aí ele pode nos alcançar com esse coração muitas vezes endurecido que nós temos. E aí ele vem, a primeira coisa que ele vai tirar é a palavra do nosso coração. Porque ele sabe, irmãos, que a palavra é a única que pode expor o nosso coração. E nós clamarmos pela graça do Senhor. Agora, se ele tirar essa palavra que foi semeada no nosso coração, aí nós vamos ficar com o nosso coração endurecido e vamos muitas vezes colocar o pé na parede e dizer, não, eu sou o dono da minha vida e eu vou controlar a minha vida. Grande engano nosso, porque quando nós se colocamos nessa posição, o diabo pode tripudiar sobre as nossas vidas, né? Mas há um socorro para nós, irmãos, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, né? Que precioso isso, irmãos. Esse é o primeiro solo na beira do caminho, que o Senhor Jesus diz que a palavra foi semeada, mas o diabo pode vir e arrebatar a palavra do coração, sabe? Então, irmãos, como nós precisamos, pela fé, tomar posse dessa palavra e dizer assim, não, eu quero ser transformado para a glória do Senhor. E nós só podemos isso, como eu tenho falado e repetido, aos pés do Senhor, né? Então esse primeiro solo é muito precioso, irmãos. Agora nós temos o segundo solo, aquele que caiu entre as pedras. E aí quando ele vai explicar lá, né, e nos outros evangelhos, ele vai expor dizendo assim, que aquela tinha terra, mas era pouca terra. Tinha pouca terra, e aí por baixo era rocha. Aí a raiz não tinha profundidade. Então ela cresceu, aquela semente cresceu rápido, né? Com muita alegria, mas ela não tinha raiz profunda. Aí quando saiu o sol secou, porque ela não tinha como buscar nutrientes. E aí quando ele vai explicar, ele vai dizer, quando as tribulações vêm, se nós não tiver raízes em Cristo Jesus, o que vai acontecer conosco? Nós vamos desanimar de ter essa vida aos pés do Senhor, sabe? Porque ter uma vida aos pés do Senhor, há um preço a pagar. Qual é o preço? É eu negar a mim mesmo para seguir o Senhor.
Sabe como nós precisamos compreender? Porque o Senhor, em várias situações do Evangelho, Ele diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Qual é a minha cruz e qual é a sua cruz? Sabe? Muitas vezes nós olhamos e falamos: ah, mas eu tenho muita dificuldade com fulano, com ciclano, parece que a minha cruz é essas pessoas. Não, a cruz é algo que está, nós temos que tomar a cruz, que é algo que está dentro de nós. O nosso orgulho tem que ir para a cruz, os nossos desejos por esse mundo tem que ir para a cruz, os nossos prazeres tem que ir para a cruz, sabe? Então é esse o nosso orgulho, irmãos, sabe? O Senhor disse: se você quiser vir após mim, você tem que botar o seu orgulho, sabe? Você tem que colocar a sua braveza na cruz, tomar a sua cruz, para que você possa vir após mim. Porque quando nós vamos para Ele, aquele texto que foi citado nos cânticos, né? Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmão, nós não temos nós não podemos aprender com outro, temos que aprender com Cristo, porque Ele é manso e Ele é humilde, e Ele quer passar essa mansidão para nós, Ele quer passar a humildade dEle para nós. Quando isso quando o Senhor implantar a humildade dEle em nós, quando que nós vamos ser orgulhosos, irmãos? Nunca. Quando Ele passar mansidão para dEle para nós, quem vai tirar nós do sério? Porque nós vamos ser manso, sabe? Aí nós vamos poder dizer assim, como aquela palavra diz: se alguém te bater na tua face direita, oferece à esquerda. Quando que nós vamos fazer isso, irmãos? Somente quando nós tomarmos a cruz e nós ser cheios com a humildade do Senhor, com a bondade do Senhor. Aí nós vamos poder oferecer o outro. Porque o primeiro tapa, a primeira milha e a capa, nós podemos até fazer naturalmente, mas a segunda, não. Quando Ele diz assim: oferece a outra face, só um crucificado em Cristo pode oferecer. Quando for fazer a segunda milha, só um crucificado em Cristo pode ir. Agora, para nós darmos a túnica, é só um crucificado, sabe? Então, naturalmente, nós podemos até tomar um tapa e nos controlar, porque nós fomos bem educados e tal, e não fazer um escândalo, não fazer uma briga e sair, né? Mas agora, oferecer outra face, irmãos, é somente a vida de Cristo e aos pés de Cristo, servindo a Cristo, é que nós podemos ter todo o suporte para fazer isso, né? Então, irmãos, esse segundo solo, nós precisamos ter raiz profunda em Cristo Jesus. E nesse texto eu quero convidar os irmãos para nós ir para Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Então, o que o Senhor está falando aqui para os Gálatas? Os Gálatas, Cristo foi exposto para eles como crucificado, e eles deveriam olhar somente para Cristo, mas eles estavam trazendo a lei mosaica juntamente. Precisava de Cristo, mas mais alguma coisa. Cristo e mais, certo? Irmãos, nós precisamos só de Cristo. Adorar somente a Cristo, para que então a nossa vida seja transformada, irmão. Porque quando nós temos pouca raiz
nós temos pouca vida com o Senhor, quando chega a tribulação, nós queremos escapar. Os irmãos sabem por que os Gálatas estavam querendo voltar para o judaísmo, misturando Cristo e mais o judaísmo? Porque se eles ficassem só com Cristo, eles seriam expulsos das sinagogas, eles seriam tirados daquele conforto que eles tinham de ler o Torá, de estar na sinagoga, de ter uma vida tranquila. Mas eles eles não queriam Cristo, então eles estavam retrocedendo por causa das tribulações. Então eles não tinham uma raiz profunda em Cristo Jesus. E muitas vezes conosco isso está acontecendo, irmão, porque a situação está difícil e eu quero sair dessa situação. E aí nós começamos a buscar meios pelos quais nós precisamos sair das dificuldades. Irmãos, só tem um jeito para nós sairmos da dificuldade, é nos humilhar na presença do Senhor. É termos as nossas raízes firmadas no Senhor e termos plena convicção de que Deus cuida de nós. Ele cuida de nós. Porque muitas vezes nós abandonamos tudo, irmão, por causa essa tribulação está muito grande. Não, irmãos, é a nossa fé que está muito pequena. Porque se nós firmar a nossa mente no Senhor, o Senhor vai nos dar força para nós vencermos. Assim como os Gálatas estavam retrocedendo. Sabe, os Gálatas estavam querendo voltar para o judaísmo. Mistura, irmãos. Nós somos um povo que não podemos ter mistura com esse mundo. Esse mundo jaz no maligno, não tem nada de atração nesse mundo para nós, sabe? Então nós precisamos compreender essas verdades e sondar o nosso coração. Por pouca coisa eu tenho desistido de ler a palavra, de visitar os irmãos, de congregar com os irmãos. Eu tenho essa dificuldade. Sonde o seu coração, porque eu preciso sondar o meu coração. Porque se isso estiver acontecendo, irmão, é raízes rasas diante do Senhor. Porque, irmãos, quando o Senhor é a nossa vida, e Ele disse, irmãos, que nós passaríamos por aflições. Ele disse que nós passaríamos por dificuldades nesse mundo, mas para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu. E nós, irmãos, sem Ele nós não somos nada, como Ele diz lá em João capítulo 15, né? Ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim vocês não podem nada. E muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas sem o aval do Senhor, sabe, irmão? Então, essas raízes rasas, muitos cristãos, sabe naquelas águas paradas, onde tem aquelas larvas de mosquito, quando eles nascem, sabe aqueles mosquitinhos, aqueles pernilongos, e eles ficam tipo patinando na água, né? Para lá e para cá, eles correm em cima da água, né? Chega até a ser bonito deles ficar para lá e para cá. Por quê, irmãos? Porque eles não têm peso para quebrar a densidade da água. E é assim muitos cristãos. Nós ficamos na palavra do Senhor andando para lá e para cá, mas nós não nos aprofundamos na palavra do Senhor. Como diz lá em Provérbios, né? Que nós devemos buscar a sabedoria de Deus como a prata e como a tesouro escondido. Nós devemos procurar, sabe? Procurar é pagar um preço, é ter um esforço. Como o Senhor disse sobre em Mateus, quando ele diz o homem prudente é aquele que foi edificar a sua casa, primeiramente ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, né? E aí quando veio a enchente, não pôde abalar aquela casa. Por quê? Porque aquela casa foi bem construída, porque aquela casa houve um esforço, pagou-se um preço. Pagou-se o preço de cavar, de abrir e de firmar aquele alicerce na rocha. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós precisamos pagar o preço para que a nossa vida permaneça em Cristo Jesus. Porque Cristo é essa rocha pela qual nós estamos com a nossa casa firme, né? Então, irmãos, esse solo fala desse aspecto, né? De raízes profundas em Cristo Jesus, né?
Mas nós temos o terceiro solo, irmãos. E esse terceiro solo fala de que a semente foi semeada entre espinhos, e ali aqueles espinhos cresceram juntamente, e aqueles espinhos sufocaram aquela semente, e ela não pôde produzir. E quando ele vai dizer, os cuidados desse mundo, as riquezas, a fascinação das riquezas sufocaram a palavra do Senhor. E aqui, irmãos, há um perigo muito grande. Eu penso que muitos de nós temos falhado, porque muitas vezes, irmão, nós temos olhado para esse mundo com um olhar de atração. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Sabe, nós precisamos viver nesse mundo, nós precisamos trabalhar nesse mundo, nós precisamos receber todas as riquezas que o Senhor tem para nós, mas muitas vezes essas riquezas têm tomado o lugar de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, sabe, as riquezas está sendo mais importante do que Deus, sabe? Aquilo que nós colocarmos na frente de Deus, nas nossas vidas, se torna um Deus para nós, sabe? E riquezas, deleite desse mundo, os prazeres transitórios desse mundo, tem levado muitos cristãos a ficar longe da palavra do Senhor, né? E dentro desse aspecto, irmãos, eu quero ver 1 João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Então veja só, irmãos, não ameis o mundo, sabe? Isso a palavra de Deus não está falando para nós, não tenha nada nesse mundo. Não. Viva o melhor dessa terra. Viva. Tenha tudo aquilo que o Senhor tem para você, mas não deixe esse mundo ganhar o teu coração, sabe? São duas coisas diferentes. Você ter riquezas, mas você usar a riqueza e não deixar a riqueza te usar, não deixar os deleites desse mundo te usar, né? E aí nós podemos colocar aqui muitas, porque esse mundo é tipo é uma bolha, tipo aquelas bolas que as crianças fazem e elas voam, aquelas bolinhas de sabão, aquelas bolas são tão bonitas, mas rapidinho ela estoura, aí acabou-se. Esse mundo é igual, parece uma bolha, né? Então nós não devemos amar as coisas, tomar para que isso tome o lugar de Deus em nossas vidas, né? Então nós precisamos sondar o nosso coração, irmão, dentro dessa questão do mundo aí fora. E nós devemos sondar como, irmãos? Eu penso que há 3 situações que nós podemos ter e devemos ir aos pés do Senhor, né? Primeiro, as coisas desse mundo não podem tirar o nosso tempo de oração com o Senhor, sabe? Porque muitas vezes nós levantamos cedo e já agitado e corremos, não temos tempo de orar ao Senhor, né? Segundo coisa, nós não temos tempo de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai expor o nosso coração, e é tudo que o diabo não quer, é que nós leiamos a palavra de Deus, né? E ele vai fazer de tudo, e vai arrumar muito serviço para nós. Então o segundo aspecto, que esse mundo não pode tirar de nós, é o tempo com a palavra de Deus. E o terceiro aspecto é tempo de estar reunido com os irmãos, sabe? A igreja se reuniu, os irmãos precisam estar juntos, sabe? Então, se você está tão atarefado nesse mundo, quarta-feira
Vai ter situação que nós não podemos, porque o nosso trabalho muitas vezes não deixa. Mas nós estamos na nossa casa. Ah, não, mas eu tenho um programa para fazer aqui e eu não posso estar com os irmãos. Cuidado. Então esses 3 aspectos, irmãos, nós precisamos sondar o nosso coração, que é forte indício de que esse mundo está ganhando o nosso coração, né? Tempo com a palavra, tempo com oração e tempo de reunir com os irmãos. Porque a igreja, irmãos, é aonde nós vamos ser instruídos por Deus. Quando o Senhor reúne a sua igreja é porque Ele quer falar, né? Que realmente o Senhor possa sondar as nossas vidas. E nós temos o 4º solo, aquela boa terra, aonde produziu 30, 70 e a 100 por 1. Sabe, aquela terra fértil onde a palavra foi semeada e aquela vida permanece aos pés do Senhor, irmão. Só citando para os irmãos, né? Evangelho de João, capítulo 6, né? Quando nós chegamos lá nos versos 51 a 59, ali ele vai falar muito claramente para nós que ele é o pão do céu. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha só, sou eu mesmo que vou me entregar para que vocês tenham vida. Tenham vida. E quando ele chega aqui no verso 56, ele diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Sabe? Esse solo que vai produzir tem esse aspecto, irmãos, de se alimentar do Senhor. Alimentando-se do Senhor, vai viver por Ele, porque vai receber toda a nutrição dEle. Como eu disse lá, Ele dizendo assim: venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu quero passar para vocês essa mansidão, eu quero passar para vocês esse humilde que eu sou. Como que acontece isso? Quando eu me alimento do Senhor, quando eu percebo que Ele é o pão vivo. Sabe, irmão? Então eu vou poder frutificar para o Senhor, né? Porque quando o Senhor, então, quando o Senhor dá essa palavra, muitos se escandalizaram, muitos já não queriam mais estar com Ele. Então ele olha para aqueles discípulos, aqueles 12 permaneceram, ficaram ali, e ele olha para aqueles lá e diz: vocês também querem ir? Aí Pedro diz assim: ô Senhor, para onde que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, sabe? Então esse coração é que o Senhor, sabe? Porque muitas vezes esse mundo vai trazer muitas coisas para nós, e a gente vai ver muitos irmãos e irmãs correndo para esse mundo. Mas, irmãos, esse é o nosso desejo. Sim, para onde que nós vamos? Nós vamos ir para esse mundo? Não. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, e só isso precisa conquistar o nosso coração. Sabe, irmãos, para que nós frutifiquemos, nós precisamos nos alimentar do Senhor. Fora isso, irmãos, nós estamos perdidos, sabe? Porque nós temos um adversário, e ele está ferrenhamente, como um leão, querendo devorar cada um de nós. Que realmente, mas nós temos um socorro forte, que é o Senhor Jesus, sabe? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a olhar, a sondar o nosso coração. E o meu desejo é que nós, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro hoje, o Espírito Santo traga à nossa memória a palavra dele, porque a palavra é viva e é eficaz. Que ele não traga a minha palavra, porque a minha palavra não vai resolver nada, mas que ele traga a palavra dele, que foi lançada hoje em nossos corações, e expõe o nosso coração para nós mesmos, para que então nós possamos nos arrepender diante dele, para a glória dele. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Pai. Agradecemos-te por esse dia, por esse momento, Senhor, pela tua palavra lançada em nossos corações, Senhor, e que as nossas vidas sejam confrontadas com essa palavra, Senhor, para que ela transforme, para que ela haja vida em nós.
Ó Senhor, não permita que nós saiamos daqui do jeito que nós entramos, Senhor, mas que o nosso coração seja ganho pela Tua palavra. Ó Senhor, que essa semana seja uma semana onde as nossas vidas sejam transformadas, porque nós queremos nos alimentar do Senhor. Nos ajude, Senhor, visita o nosso coração, ó Senhor, sonda o nosso coração e conquiste nós, porque Tu és um conquistador, Senhor. Conquista o nosso coração para que realmente nós possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor e não na circunstância, não nas nossas dificuldades, Senhor, que a nossa dificuldade nós possamos perceber que é só no Senhor que nós vamos encontrar vitória nela, Senhor. Ó Senhor, nos ajude nas nossas dificuldades que estamos passando, Senhor, para que haja vida e vida em abundância, Pai. Nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.